catequizandos! Nesta semana vamos ver um pouco mais sobre os apóstolos São Pedro e São Paulo. E vamos ler o Evangelho segundo Mateus, capítulos 16, versículos de 13 a 19, onde São Pedro faz uma bela profissão de fé e responde para Jesus que ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus catequizandos, catequistas, familiares, que o bom Jesus te abençoe com a graça da saúde, da harmonia e da concórdia e a proteção. Esse final de semana celebramos São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo que mostram a fidelidade a Jesus. Por isso eu convido você, meu irmão, minha irmã, a ser fiel a Jesus. São Pedro é o primeiro Papa da Igreja e Jesus entrega as chaves do reino dos céus. Paulo, que se converteu. São Paulo era um grande perseguidor dos cristãos e se torna um grande apóstolo. Por isso esses dois santos para nós têm muito para nos dizer. Quem é Jesus para cada um de nós? É o nosso Salvador e Redentor. Por isso, quando você reza, quando você participa da missa, quando você se esforça para desenvolver as atividades da catequese, você está mostrando a sua fidelidade a Jesus. E a gente só tem a ganhar com isso. Que o bom Jesus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, a Igreja do mundo inteiro celebra a santidade de vida de dois dos principais líderes da Igreja cristã primitiva, tanto por sua fé e pregação, como pelo ardor missionário. São Pedro e São Paulo. Pedro, que tinha como primeiro nome Simão, era natural de Betsaida e era irmão do apóstolo André. Pescador, foi chamado pelo próprio Jesus e, deixando tudo, seguiu ao Mestre, estando presente nos momentos mais importantes da vida de Jesus. Em princípio, fraco na fé, chegou a negar Jesus, mas o próprio Senhor o confirmou na fé após sua ressurreição, tornando-o pregador do Evangelho através da descida do Espírito Santo de Deus, no dia de Pentecostes, o que lhe tornou líder da primeira comunidade. Simão teve seu nome mudado para Pedro por Jesus, que o deu a missão de ser a rocha para sua igreja. E ele acabou por ser também o líder dos apóstolos. Pedro era a pedra onde a igreja encontrava sua unidade e foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Foi martirizado em uma das perseguições aos cristãos, sendo crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, por não se julgar digno de morrer como seu Senhor Jesus Cristo. São Paulo era um hebreu, nascido na cidade de Tarso, na Cilícia, e se chamava Saulo. Muito praticante de sua religião, ele achava que os seguidores de Cristo eram uma ofensa ao judaísmo, e por isso ele os perseguiu acreditando que estava seguindo a vontade de Deus. Um dia, Jesus apareceu para ele e lhe mostrou a verdade, e assim Saulo se converteu ao cristianismo e se tornou apóstolo e um dos maiores evangelizadores da igreja. Por ter se convertido ao cristianismo, ele acabou sendo perseguido pelos judeus e morreu no ano de 66, decapitado. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas,
Porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos na solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, e hoje a igreja proclama o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos de 13 a 19. Trata-se da belíssima profissão de fé de São Pedro, que no Evangelho de Mateus é complementada por uma resposta de Jesus. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer sobre ela. Vamos parar um pouco e olhar para esta promessa de Jesus dada ao apóstolo Pedro, que também acrescenta: aquilo que ligares na terra será ligado no céu, aquilo que desligares na terra será desligado no céu. A primeira coisa que nós nos damos conta é que aqui nós estamos diante de uma série de metáforas que dizem respeito a uma cidade. Ou seja, a pedra que edifica, as portas de uma cidade, as chaves da cidade. O que é que Jesus está comparando a uma cidade? Ele está comparando a sua igreja. A igreja, ela é edificada, e edificada sobre a fé apostólica, a fé de São Pedro. Se nós formos olhar o desenvolvimento desta comparação e desta metáfora, nós iremos encontrar a belíssima imagem da Jerusalém Celeste, como ela é apresentada no livro do Apocalipse. A esposa, a Jerusalém Celeste que desce do céu. E ela encontra nos 12 apóstolos as colunas mestras que fazem com que as muralhas da cidade estejam de pé. Aqui, Jesus coloca que entre estes 12 apóstolos existe um que tem uma função especial. Trata-se de São Pedro, que hoje é sucedido pelo Santo Padre o Papa, pelo Bispo de Roma. Nós cremos, católicos, que o Papa tem uma função extremamente importante dentro desta cidade bem edificada, da Igreja de Cristo. Ele tem uma função de confirmar os irmãos na fé. Não que o Papa seja impecável, não. Infelizmente, os papas são todos homens que pecam. O próprio apóstolo Pedro pecou, negou Jesus e teve seus momentos de tergiversação. No entanto, mesmo assim, Deus confirmou a missão deste apóstolo. Embora ele tenha pecados, ele é infalível. O que quer dizer esta infalibilidade do Papa? A infalibilidade do Papa quer dizer que o Papa é preservado de ensinar coisas erradas. Ele pode fazer coisas erradas, mas ele não ensinará coisas erradas quando ele solenemente declara o ensinamento da Igreja, a tradição, a palavra de Deus. Sabemos então que Deus tem uma espécie de escudo protetor, que protege o Papa de cair no abismo da heresia. Esta é a nossa fé. É isto que nós cremos. E é por isso que a Igreja, cidade bem edificada, encontra em Pedro esta rocha firme. Agora, nós sabemos que essa cidade, infelizmente, é atacada, é assolada por todos os lados por Satanás. Mas Jesus garante que nesta batalha sangrenta que nós vivemos ao longo da história, as portas do inferno não irão prevalecer. O que quer dizer as portas do inferno? As portas da cidade infernal não irão prevalecer sobre as portas da cidade bem edificada, que é a Igreja. Existe, sim, esta triste batalha, mas nós sabemos que se permanecermos firmes na fé apostólica, na batalha,
Cristo sairá vencedor. Mesmo que nós tenhamos que derramar o nosso sangue, como derramaram os apóstolos São Pedro e São Paulo. Mas nós sabemos muito bem que quando nós estamos junto com Pedro, ligados a ele aqui na terra, estamos ligados com Jesus também no céu. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união.